Hariskai Erene Jesus Cristo, graça e paz de Jesus Cristo. Como vai você? Tudo bem? Quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui. Quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal Conhecer e Saber e pedir que você nos ajude divulgando os nossos vídeos e comentando com os seus amigos para que essas pessoas tenham contato com os vídeos que nós vamos apresentar, pois nós estamos aqui sempre falando a palavra de Deus. Esse é um canal que está a serviço do Senhor Jesus Cristo. E eu quero desejar a você paz, saúde. Hoje, nessa tarde, nós vamos tratar de um assunto muito maravilhoso, sobre a história da igreja. Nós vamos falar hoje sobre a morte do primeiro mártir do cristianismo. E para nossa meditação, eu quero ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e no versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 8. É a nossa leitura para dar base à nossa palestra, né? Então, Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentia na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a morte de Estevão. A morte de Estevão está registrada no capítulo 6 e no versículo 8. Né? Então, a igreja ela sofre uma grande perseguição. A nossa palavra-chave, perseguição. Né? Perseguição. Vamos ver o que significa essa palavra, perseguição? Tratamento injusto e cruel, infligido aos cristãos da igreja primitiva. Então, perseguição, que é a palavra-chave da nossa palestra aqui, perseguição, tratamento injusto e cruel infligido aos cristãos da igreja primitiva. Então, tem uma palavra no original para perseguição, que é essa palavra aqui. Essa palavra grega. Sempre quando nós estamos trazendo um vídeo, a gente traz a palavra-chave do que nós vamos
do assunto que nós vamos tratar. E como nós vamos falar sobre a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, então nós temos uma palavra para a perseguição, que é essa aqui, uma palavra grega, diogmos. Diogmos. Então, essa letra aqui, você ainda se lembra? Ela é o delta. O nome dessa letra grega aqui é delta. Ela corresponde à nossa letra D do nosso alfabeto. Aqui nós temos um iota que é uma vogal. O nome dessa letra é iota e ela representa a letra I do nosso alfabeto em português. Nós temos essa outra aqui. Essa letra aqui se chama ômega. Ela é uma vogal e ela corresponde à letra O do nosso alfabeto em português. Nós temos essa outra letra aqui, que se chama gama. Gama. E ela representa a letra G do nosso alfabeto. Nós temos a letra aqui, Mi, o nome dessa letra grega, Mi, que corresponde ao nosso M no nosso alfabeto em português. Nós temos o ômicron, que é outra vogal. Então essa letra aqui, ela representa o nosso O. E nós temos essa última letra aqui, que você pensa que é um S, e na verdade é um S. O nome dessa letra aqui é sigma. E ela representa o S do nosso alfabeto. Então vamos ler a palavra diogmos. Diogmos, que quer dizer perseguição. Pois muito bem. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui para falar. O que eu anotei aqui para a gente falar. Certo. A morte de Estevão, meus irmãos, não foi em vão. Por que ela não foi em vão? Porque ela trouxe alguns resultados positivos para a Igreja do Senhor Jesus. E quais foram estes resultados positivos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Primeiro, trouxe para a Igreja do Senhor Jesus, olha só o que aconteceu. A jornada evangelística de Filipe. Filipe, ele chega na cidade de Samaria, começa a evangelizar, prega o evangelho com poder, com autoridade, e os sinais acompanham a pregação de Filipe na cidade de Samaria, onde registra o historiador Lucas que pessoas que eram endemoniadas eram libertas, pessoas coxas, pessoas paralíticas eram curadas, e ele dizendo que havia grande alegria naquela cidade, na cidade de Samaria. Então, quando Estevão morreu, a igreja se dispersou. Os discípulos, os seguidores de Cristo saíram de Jerusalém.
exceto os apóstolos. Por quê? Porque a cidade não podia ficar sem testemunho. Então, os apóstolos ficaram, os demais saíram. E diz Lucas que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A palavra de Deus, ela não podia ficar restrita aos contornos de Jerusalém. Ela tinha que ir além. Então, com essa morte, os discípulos saíram. E eles saíram fazendo o quê? Anunciando a palavra. A palavra de Jesus ainda ecoava nos ouvidos dele. Porque a mensagem que Jesus deu foi esta: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então eles saíram pregando a palavra. Mas eu quero mostrar os resultados positivos da morte de Estevão. O primeiro resultado positivo, a primeira consequência positiva depois da morte de Estevão, é que, como eu falei, Filipe, a jornada de Filipe pregando a palavra de Deus na cidade de Samaria. Depois nós vemos a conversão de Saulo. No texto que nós lemos de Atos 1, logo no primeiro versículo diz: e também Saulo consentia na morte dele. Na morte dele quem? Na morte de Estevão. Saulo estava lá presente, consentindo com aquela morte daquele cristão, daquele inocente. Ele estava ali apoiando o apedrejamento, porque o nosso irmão Estevão, ele foi apedrejado até a morte. E Paulo estava ali dando o seu consentimento, a sua aprovação. Mais tarde, no capítulo 9, nós vemos a conversão deste Saulo que estava lá. Mas a conversão de Saulo não começa no capítulo 9 de Atos. Ela dá início naquele, desde o apedrejamento, porque Paulo, ele ouviu a palavra de Deus. Embora que teimando em resistir à mensagem de Jesus, ele ouviu. Então a sua conversão acontece desde o discurso de Estevão, que vai se concretizar em Damasco, junto com Ananias. Então, essa é outra consequência do martírio de Estevão, a conversão do apóstolo Paulo. Outra consequência, a viagem missionária de Pedro. Pedro, que está registrado em Atos capítulo 9, versículo 32 e do capítulo 11 ao 18. Registra a viagem missionária de Pedro. Outra consequência, a fundação da igreja em Antioquia da Síria, que está registrado lá em Atos capítulo 11, no versículo 19. Então, meus queridos, a morte do nosso irmão Estevão não foi em vão. Não foi em vão. Mais tarde, Tertuliano, um dos mais importantes apologistas eclesiásticos, ele faz um comentário a respeito da morte de Estevão. Veja o que ele diz, abre aspas: quanto mais nos esmagardes, tanto mais cresceremos, que é a semente, o sangue
dos cristãos. Então, esse foi o comentário que Tertuliano, que nasceu no ano 155 e morreu no ano 222 da nossa era. Ele fez esse comentário acerca da morte de Estevão, dizendo que o sangue caído no chão era a semente do evangelho que germinava. Ou seja, o inimigo não ia deter, o inimigo não ia parar a obra, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, cada morte de um cristão, o sangue dele derramado era a semente do evangelho que frutificava, que ia dar frutos. Então, meus queridos, a igreja, ela continua na sua missão. Então, as consequências, os efeitos da morte de Estevão foram muitos. Esses que eu já citei aqui, né? Sobre a vida de Paulo, que, como eu já disse, a conversão dele acontece, não acontece em Damasco. Ela começa lá, quando ele estava ouvindo a pregação, o discurso de Estevão. E com certeza ele não pôde negar. Aquela mensagem ali ficou, né, na sua mente, no seu coração. Então a conversão dele se concretiza lá em Damasco, com Ananias. Então, essa foi uma das consequências na vida do apóstolo Paulo, que foi, no capítulo 6 aqui, ele era um perseguidor. Ele perseguia a igreja, como você vê, participou do assassinato de Estevão, consentindo. Depois diz o texto que Paulo assolava a igreja, arrastando homens e mulheres e encerrando na prisão. Mas esse que perseguiu a igreja se converteu e passou agora a ser perseguido, né, pelo mesmo motivo que ele não queria aceitar. Talvez eles pensassem que era mais uma seita judaica que estava surgindo. Mas não. Era um novo projeto de Deus. Era um novo mistério de Deus, chamado igreja. Então Paulo, ele se converte a Jesus. Também a morte de Estevão teve efeito não só na vida de Paulo, mas como também na vida da igreja. Porque os irmãos saíram, né? Eles saíram, não ficaram ali presos em Jerusalém, eles saíram mais além, saíram pregando a palavra de Deus. Olha só o que é que Lucas escreve quando ele está narrando o livro de Atos, contando esse fato. Ao relatar o evento, escreve Lucas, que foi o autor do livro de Atos. Então ele escreve o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então essa aí foi uma consequência positiva. Porque eles saíram levando a palavra, saíam semeando a palavra. Certo? Por conseguinte, quanto aqueles piedosos varões puseram-se a sepultar o corpo de Estevão. Aí o texto diz que uns varões piedosos vieram sepultar Estevão, né? Não sabia aqueles varões que eles estavam sepultando uma semente poderosa que ia
germinar, que ia crescer, que ia fazer com que o cristianismo avançasse na sua missão. Então, o que foi que Jesus Cristo falou quando ainda estava aqui na terra, ensinando os seus discípulos? Olha o que é que ele diz a respeito da semente. Ele diz aqui: na verdade vos digo, que se o grão de trigo... Quem é o trigo? O trigo é a igreja. A igreja é o trigal divino. Então Jesus ensinando para os seus discípulos, olha o que é que ele diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele falou isso, né? Está em João, capítulo 12, versículo 24. E mais tarde, esse apologeta chamado Tertuliano, ele veio confirmar as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E na verdade é mesmo. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, o inimigo tentou perseguir a igreja, mas não deteve a sua trajetória. A igreja ainda continua sendo perseguida. A igreja nunca deixou de ser perseguida. O inimigo nunca parou de investir para destruir a igreja. Não, ele continua lutando, trabalhando para destruir, para parar a igreja. Então hoje a gente ainda continua sofrendo as perseguições, perseguição física, certo? Quantos missionários nesses países aí que não aceitam o evangelho estão sendo perseguidos, torturados, e até mesmo deles já morreram. Então essa é a perseguição física que ainda estamos sofrendo em nossos dias. Países que não querem saber do evangelho, que não querem saber do cristianismo. Outra perseguição que a igreja sofre nos nossos dias é a perseguição cultural. Porque se tem uma cultura onde busca se envolver através da proclamação da palavra de Deus, as manifestações culturais, como o relativismo, né? Tudo é relativo, né? Que não existe verdade absoluta, querem pregar um relativismo. E então essa instituição, ela assim vem de uma maneira sutil, quase imperceptível, né? O chamado relativismo moral. Ou seja, cada um tem o seu conceito de pecado, de ética, de moralidade. Não existe um conceito, como eu poderia dizer, único, né? Cada um tem a sua maneira de pensar. Então a submissão dos valores, a substituição dos valores bíblicos, né, que estão querendo inverter os valores cristãos da Bíblia, por uma ética leniente, ou seja, permissiva, tolerante e permissiva, e a entronização do homem no lugar que pertence exclusivamente a Deus, ou seja, não é mais o teocentrismo, é o antropocentrismo. O homem agora que é o centro, o homem agora que é o Deus, que deve ser adorado, que deve ser reverenciado. Então eles estão, essa cultura que nós vivemos, nós temos que nos levantar, tomar um posicionamento para não nos contaminar com este século. Porque nós estamos vivendo num mundo, um mundo cheio de perversidade, e nós,
como cristãos, como seguidor de Cristo, como igreja, Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós temos que nos posicionar totalmente diferente. Por causa disso, nós vamos sim sofrer perseguição, porque nós não estamos de acordo com a cultura em que nós estamos vivendo. Também tem a perseguição institucional. Aí no Congresso, lá no poder, em Brasília, onde está o poder administrativo, querem legalizar a prostituição, querem legalizar as drogas, querem legalizar o aborto e também querem legalizar também a ideologia de gênero. Isso também é perseguição. Porque se nós pregarmos contra esses atos aqui, que são permissivos, que são abomináveis, que provocam a ira de Deus, se nós estivermos pregando contra, com certeza nós vamos sofrer punição. Porque hoje você não pode mais pregar sobre homossexualismo, que você está sujeito a ser penalizado. Então, a igreja sempre foi perseguida, mas nós não vamos parar. Nós temos que nos espelhar nos nossos irmãos que não tiveram a sua vida por preciosa, mas pregaram com toda a autoridade, com toda a convicção, a palavra de Deus. Nós estamos aqui para semear a semente do Evangelho. E eu quero concluir essa nossa palestra com essas palavras. O diabo tudo fez por matar a igreja em seu nascedouro, quando começou, né? O que ele não sabia ou fingiu esquecer é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. O diabo não pode emudecer a Filipe nem a Paulo. Como diria o teólogo, um outro teólogo que eu vou dizer só as iniciais do nome dele, A.W. Tozer. Olha o que ele disse acerca disso. O fogo de Deus não pode ser apagado pelas águas da perseguição dos homens. O fogo de Deus não pode ser apagado pelas águas da perseguição dos homens. Que Deus te abençoe. Fique na paz.